E aí, pessoal, boa tarde. Boas-vindas para mais um Community Call. Meu nome é Matheus Gaudêncio, eu sou engenheiro de software aqui da Deco e estou apresentando mais uma das nossas Community Calls. Você aqui, o host de hoje. E queria dar boas-vindas a todo mundo. Para quem for do Sul e Sudeste, se cuide aí pela frente fria que está chegando e as chuvas também. Bom, hoje a gente vai ter uma Community Call bem recheada. Eu daqui a pouco vou soltar os updates e daqui a pouco vou falar também um pouquinho deles. Mas Malu vai estar apresentando sobre temas, na ideia da gente sempre reforçar as funcionalidades básicas que a gente tem e entender o que é que a gente consegue fazer com isso, tá? Em seguida, a gente já vai atender uma demanda que surgiu da última Community Call, que a gente fala um pouquinho de conversão de islands para HTMX. Se você não sabe o que é uma island, se você não sabe o que é HTMX, a gente vai revisar esses conceitos, tá? E o importante é a gente estar sempre capacitando aqui todo mundo junto. O exemplo de hoje é um exemplo simples, tá? Mas o objetivo é a gente exercitar esses exemplos ao longo das várias Community Calls. Hoje nós não teremos perguntas e respostas, mas eu faço um convite a todos vocês para encherem um chat aí de comentários, dúvidas, perguntas e o que vocês sentirem à vontade para conversar. Então a ideia dessa Community Call sempre foi e sempre será ter um bate-papo e ser um bate-papo antes de mais nada, tá? Então, para quem tiver interesse, eu já postei quais são os updates da semana. E eu queria falar um pouquinho de um desses updates antes da gente ir, de fato, para a apresentação de Malu, tá? Então, o primeiro update que eu queria trazer aqui para vocês, pedir desculpa que eu não copiei a formatação, tá? São os updates do Apps. Essa semana, algumas contribuições aí bem legais que eu queria destacar. Primeiramente, agradecer aí Luan, a Di Pierro e a Luiz, Incógnita Dev, pelas contribuições. A gente deixou o render do GitHub dessa galera para vocês acompanharem, verem o trabalho deles, tá? Então, o que é que a gente teve foi uma compatibilidade melhorada com JSR. Eu vou falar desse update depois que Malu fizer a apresentação dela, tá? Bem como um fix aí no blog post, a possibilidade de você usar o MyVtex no context.my, para quem for usar o apps de Vtex, e o Wake by List, que Luiz acabou desenvolvendo, tá? Agradecer demais também a paciência do Luiz, teve uma troca aí para a gente chegar à aprovação desse PR, mas ao mesmo tempo sempre muito solícito e atuante aqui na comunidade. Então, brigadão, Luiz. Bom, então era esse o primeiro update aí do Apps. Como vocês puderam ver, foi uma semana sem muito movimento no Apps, mas a gente sabe que tem uma filinha de PRs. E fica um convite de todo mundo que quiser revisar os PRs que estão lá, tá? Que são públicos, é um processo que vocês também podem participar para comentar. Inclusive, se tem um PR que você está precisando, manda, comenta por lá, para inclusive dar visibilidade. Bom, sem mais, eu queria puxar aqui Malu, ou Maria Luísa, para primeiro se apresentar e depois apresentar aí o tema. Malu, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Yes! Boa. Eu me chamo Maria Luísa, eu sou conhecida também como Malu, eu sou estagiária aqui na Deco, no time de engenharia, e eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre temas. Deixa eu compartilhar aqui, meu Deus. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Yes! Boa. Então, eu acessei um site meu aqui, eu tô na home do meu site. E aí, aqui no menu lateral tem várias opções, né? Tem a opção de Themes, onde eu vou clicar para a gente poder ver a parte de temas aqui do admin. Essa parte de temas é uma feature que eu acho muito legal, muito interessante. Se eu não me engano, foi Carol que implementou. E ela é muito prática porque ela junta todas as configurações de tema que você pode ter no seu site de uma forma muito prática e muito intuitiva. Então, eu estou aqui, o tema que está aplicado atualmente na minha loja é esse aqui, que é esse tema neutro. Eu tenho duas formas de editar ele. Eu já tenho esses temas aqui pré-configurados, então eu posso escolher qualquer um deles para ser o meu tema default. Então, por exemplo, se eu clico nesse aqui, no Groove Vibes, aí automaticamente já aparece atualizado o meu tema aqui.
A gente utiliza a estrutura de configuração de tokens da Daisy UI, que é esse site aqui, esse aqui, que é uma biblioteca de componentes para Tailwind, para quem... Acho que todo mundo sabe, né? Mas aqui na Deco a gente utiliza as coisas utilizando o Tailwind. E aí, só para vocês terem uma ideia, tipo, as classes e os tokens que tem aqui na Daisy UI, por exemplo, BTN, Primary, Secondary e etc., são os mesmos tokens que a gente utiliza aqui no admin. Então, se eu coloco aqui em show code do botão, a gente consegue ver que a classe que tá é a mesma coisa que tem ali na Daisy UI, né? Esses tokens, a gente pode editar as cores aqui diretamente pelo admin. Então, por exemplo, eu posso pegar uma cor aqui qualquer e... Opa! Aqui, e mudar essas cores, né? E aí, tipo, automaticamente vai mudando também. Eu posso utilizar esses temas já pré-configurados, mas eu posso criar um tema meu também, tipo, com as cores que eu quiser. Então, ai, deu alguma coisa errada, mas tudo bem. Vamos lá. Da mesma forma, então, eu posso alterar aqui os tokens, né? As cores e tal. Eu vou mudar mais cores só para vocês terem uma ideia de que tudo isso está configurado aqui pelo admin. Então, tá vendo? Tipo, eu tô mudando e ao mesmo tempo que eu tô mudando, tá sendo atualizado ali no meu site, né? Aí, outra coisa que eu acho bem interessante aqui é que a gente tem um loader de fontes lá do Google Fonts. Então, a gente pode mudar aqui de acordo com as fontes que existem lá no Google Fonts. Então, eu seleciono aqui o meu loader do Google Fonts e posso adicionar a família da fonte, né? Então, por exemplo, deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, tem várias fontes no Google Fonts, né? Eu vou clicar em qualquer um, vou botar em Roboto mesmo. E aí, enfim, eu vou botar aqui no meu, que a família é Roboto. E aí já mudou, tá vendo? Vou adicionar só mais outra para vocês verem a diferença. Então, por exemplo, se eu mudo aqui para Albert Sans, também já atualiza. Isso é uma coisa bem legal. As fontes também podem ser configuráveis pelo código. Se a fonte que você quer não tem Google Fonts, dá para você colocar pelo código para customizar e tal. E outra forma que a gente tem de mudar o tema da nossa loja é clicando em alguma página, e aí quando a gente abre aqui, tem esse ícone que é um godê, né, de pintura. E aí vocês conseguem ver que tem esses temas aqui. Se eu selecionar qualquer um desses, vai mudar o tema da minha loja para ser o novo tema default, né? Então, quando eu venho aqui, eu consigo ver que já atualizou também. Eu acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. O chat tá com umas perguntas aqui meio cruéis, inclusive. Tô precisando até de ajuda aí, Me seus ajuda, outros Gabi. engenheiros. A galera veio assim com perguntas tensas. Tem um Deco Ajuda aqui aberto sobre Light e Dark Theme e as cores não pegando em um dos temas. Eu já passei por esse problema. Você tem duas maneiras de definir como o sistema opera com cores escuras e cores claras, e às vezes isso acaba pegando, principalmente no Tailwind. Aí vai ser preciso uma ação maior. Se alguém puder ajudar, é muito bem-vindo. E às vezes até poder indicar como é que foi como é que você pode diagnosticar esse problema direitinho, tá? Outro ponto que estão levantando aqui é como é que você consegue estender os tokens além daquilo que é oferecido no Daisy UI e no Themes, tá? Aí eu vou dizer assim, a ideia geral, e aí a gente pode trabalhar até para descobrir com isso. Mas a definição dos temas do Daisy UI, dos tokens que ele faz, vocês podem inclusive olhar no código-fonte, eles definem elementos que eles são operados em cima de vars. E aí o que é que a gente está fazendo é setando essas vars no style quando você está configurando esse theme.sx. Então, por exemplo, você quer fazer algo parecido com o que a Deco faz, você poderia criar esses tokens com vars, e aí ter um componente de section que é global,
inserir essas propriedades, esses valores em todas as tuas páginas. O problema disso é que você não vai ter a centralidade da configuração. A gente não pensou numa maneira, ou pelo menos eu não lembro de uma maneira trivial de fazer a extensão desse theme, apesar que eu acho que é possível, inclusive, dentro da nossa arquitetura, mas aí eu vou precisar da ajuda de outros engenheiros que trabalharam com isso, tá? E aí fica o convite para a gente abrir aí o Deco Ajuda e sinalização. Eu sei que brasileiro apareceu aqui. Brasileiro tem uma pergunta, um Deco Ajuda de Arthur Azevedo, que está em aberto sobre definição de cores, que talvez tu consiga mexer, que eu lembro que você trabalhou em algo parecido. E aí um passo interessante que a gente pode dar é explorar como é que a gente conseguiria estender a nossa section de theme para ela permitir alguns tokens adicionais e customizados, tá? Malu, mais alguma observação? Só lembrar ao pessoal que eu tinha visto alguém falando aí no chat mais cedo, perguntando sobre as community calls, os vídeos e tal. Toda semana a gente posta aqui no canal do YouTube da Deco as edições da community call. A gente tá postando tanto elas inteiras quanto os recortes. Então, se vocês tiverem interesse em algum tema específico que foi tratado na community call, dá para ir direto lá no YouTube procurar. Só lembrando de vocês também se inscreverem no canal e ajudarem a engajar lá também, que é muito importante pra gente, e só isso mesmo. Muitíssimo obrigado. Fiquem o convite, tá? Vocês estiverem com alguma dúvida ou alguma coisa, algo pegando, dá uma olhada se algum dos vídeos do nosso Community Call estão disponíveis para ajudar nesse processo, tá? E às vezes tem alguma coisa lá que pode estar vendo. Bom, brigadão, Malu. Fica o convite para continuar no stage aí, que eu vou falar um pouquinho sobre Islands e HTMX. Mas antes desse conteúdo, eu queria trazer para vocês atualizações no admin. E eu estou deixando algumas atualizações, as atualizações do Deco Engine, da Deco Runtime por último, porque elas foram bem especiais essa semana. Mas aí no admin a gente teve o Custom Permission Roles. Então vocês viram que permissões e papéis é algo que entrou na última atualização. Vocês viram no update, né? E aí a gente está trabalhando agora para também ter permissões customizadas, né, personalizadas. Você definir como é que cada papel opera e o que é que ele é capaz de fazer. Sobre isso, bom, eu não estou fazendo uma promessa aqui, mas semana que vem já está um convite para a gente ter a primeira parte sendo apresentada sobre Permission in Roles, tá? Para a gente discutir esse tema. Bom, bem como isso, algumas atualizações aí menores. Vocês podem ver que a gente teve alguns improves e fixes de problemas que a gente está tendo. Essa semana a gente soube e reconhece as instabilidades que a gente teve nos EMPs. Mas lembrando que isso sempre na direção de trazer um sistema mais performático e mais estável, tá? Então é trabalho constante e a gente ainda está vendo esse tema. Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Antes de eu abrir aqui sobre HTMX e Islands, para isso eu só vou preparar meu ambiente para jogar aqui o Discord de lado. Então, se eu estiver olhando aqui de ladinho é porque eu estou olhando para o chat e para vocês. Se eu olhar aqui para frente é porque eu estou vendo minha tela, tá? Bom, eu não estruturei uma apresentação, estruturei em código, tá? Então a gente vai falar aqui de dev de desenvolvimento. Deixa eu puxar aqui meu screen. Pronto, então acredito que vocês estejam vendo já. E aí, para a gente falar sobre isso, tá? Bom, primeiramente, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, tá? E aí eu queria reforçar alguns conceitos básicos. Então a galera que já conhece, por favor, fique à vontade de complementar, de tirar alguma dúvida, de fazer algum questionamento, mas é sempre importante a gente estar revisando esses temas, tá? Dá para entender o que é que a gente está querendo fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui nesse meu sistema foi criar um form de exemplo, né, que eu chamei de form example, que ele tem uma div, um botão meio bestinha e uma island, tá? Então, com esse exemplo, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Então, tá aqui o meu form example base, tá aqui então na tela vocês estão vendo o admin com o form example base, um preview, né, dessa tela. E entrando nessa minha island, eu tenho um botão de click me, um form com um input de texto, um botão de submit, tá? Então nada muito complexo. Qual é o aspecto que eu queria mostrar aqui inicialmente para vocês e é um reforço, tá?
Quando a gente tem sections e componentes, na nossa arquitetura padrão, esses componentes, as funções que estão colocadas nele, tá? Por exemplo, tem esse botão Click Me, vocês podem ver aqui que ele não tem um click. Se eu vim aqui para o código, o onClick aqui não está, ou não opera, não está funcionando, tá? Então, por que isso? O Preact, especificamente quando você tem Preact Server-Side, o que ele faz é gerar um HTML, mas ele vai converter aqui os elementos que você tem nesse HTML para texto. E funções desaparecem nesse processo. Então não há uma inserção aqui de um JavaScript ou operação que fique no final do HTML, é por isso que esse click me aqui não funciona. Por causa disso, é que a gente tem necessidade de islands, tá? Então, para quem não entendeu ou que não entende islands, o island é o mecanismo que a gente tem na arquitetura Flash, né? Para você permitir a inserção ou hidratação de JavaScript. O processo de hidratar é pegar um componente e enriquecê-lo, encher d'água, né? E encher d'água um componente aqui, para o nosso caso, significa encher de JavaScript. Quando você importa um componente que vem da pasta islands, esse componente especificamente é marcado para o Fresh, que é quem responde HTML web, né, no nosso sistema, enriquecê-lo com JavaScript, tá? Então, ó, como eu coloquei essa form island aqui dentro da pasta island, né? Todo esse código que está aqui, ele está sendo hidratado, ou seja, está sendo colocado aqui no teu browser, tá? Para ele ser executado. Uma observação importante, tá? Todo o código aqui de uma island, ele é renderizado pelo menos uma vez, o HTML. E quando você tem o JavaScript chegando no browser, ele vai reexecutar para renderizar novamente. De forma que o que fique renderizado seja o que de fato representa o que você queria no teu browser. Então a ideia de islands é esse poder de você definir pequenos componentes para hidratação. A gente viu isso e viu que era uma coisa boa, principalmente porque permitiu que você selecionasse o que é que você queria hidratar. Então você não precisava encher de JavaScript todo o teu sistema, tá? No entanto, isso também tem seus problemas e seus defeitos, que eu vou discutir mais adiante, tá? Mas essa é a ideia. Eu tenho aqui um formulário que eu posso colocar dados e fazer operações. E aqui nesse meu sistema, isso está operando de forma através de um JS que foi inserido no teu browser, tá? Algumas observações que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu falar rapidamente dessa island, né? Então eu tenho minha section, que puxa esse componente de island. A partir do momento que eu tenho um componente de island, o Fresh, que é o que a gente usa por baixo do framework da Deco, tá? Ele vai colocar todo o JavaScript aqui associado para ser enviado para o browser, bem como todo o JavaScript de qualquer componente que aqui esteja dentro do TSX, tá? Do HTML que você está mandando. Então é muito comum, às vezes, o pessoal tem um problema de mandar uma island muito rica, ou seja, muito cheio de JavaScript. E mandar JavaScript é ruim, né? Quais são os problemas de você mandar JavaScript? Então, você ter um JavaScript sendo enviado significa mais código. Então, primeiro que basicamente você manda o dobro de HTML, né? Você tem que mandar esse HTML aqui, específico a essa ilha, né? Mas também o HTML que é o código do TSX que vai ser executado lá na ilha, tá? Bom, deixa eu só ver aqui se tem perguntas. Tem perguntas ainda relacionadas ao Tailwind. Então esse conteúdo aqui, para quem é expert em Deco, já conhece bem, tá? Mas eu vou reforçar. Eu queria só apresentar aqui um ponto que já começa a ser uma peculiaridade Deco. E não mais alguma coisa padrão de React e Preact, tá? Olha só. Vocês puderam observar aqui que nesse meu sistema Form Example Base, meu Form Island, ele é uma ilha e opera por si só. E na primeira coisa que eu estou fazendo aqui é basicamente fazendo uso de um UseEffect para carregar dados, tá? Na Deco, se você estiver vendo algum componente que esteja fazendo isso, muito provavelmente você está fazendo alguma coisa errada, tá? Primeiro, porque esse carregamento de dados ele só vai acontecer no browser. Ou seja, você não está operando aqui no server-side para gerar esses dados. E aí você tem que esperar que o cliente receba o HTML de tudo isso, receba o JS, execute o JS para fazer essa invocação, tá?
Na Deco, e a primeira coisa que a gente se diferencia, tá? É que a gente tem um conceito de um inline loader que ajuda imensamente para o caso de nossas port const. Para o caso de nossas sections, para fazer um carregamento inicial de dados ou alguma operação que você precise, principalmente assíncrona, antes de você trabalhar com a section, tá? Então, qual é a característica desse loader? Esse loader ele pode receber props, request e contexto, tá? Então, e operar para gerar valores que serão usados nas props das sections. Ou seja, o loader, além de algumas outras operações, tá? Esse loader inline aí na section, ele é capaz de carregar um determinado dado e você usar esse dado para preencher isso necessariamente numa section. E a forma da gente tem para preencher isso é especialmente passando como props da section, tá? Então aqui eu recebo em ordem as props, o request e aqui um contexto, que é o contexto, né, um estado rico com operações que você tem para cada requisição que é realizada. Então aqui eu vou puxar um app context, tá? Então vou fazer um import isso com fazer o import dessa operação. E aqui o que é que eu vou fazer, tá? Ele já tá até lindamente preenchendo aqui para mim, tá? O app context eu puxei do deco mode. Eu não quero puxar esse app context do deco mode. Eu quero puxá-lo do site app site. Pronto, que já está em. Esse app context, né? Ele tem informações sobre o teu site. Então ele vai ter, por exemplo, quais são os loaders, quais são as actions. E isso me permite fazer algumas operações usando os loaders que eu tenho, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um loader de tasks que me faz fazer uma operação para pegar as tasks a partir de uma base de dados. Então eu faço um get tasks, um list, né? Rapidamente me faz um get tasks e retorna aqui tasks. Então, o que é que eu estou fazendo? Criando um inline loader que vai preencher aqui o meu componente de form, tá? Então tasks, aqui eu posso fazer tasks. Estou fazendo minha section, né? Form example, receber como props as tasks que eu tenho para enriquecer esse dado. Então eu vou fazer aqui rapidamente isso. E o que eu faço é simplesmente passo isso aqui para a minha island. E claro, né, se eu quero fazer minha island receber esse dado, eu preciso que ela também, por sua vez, tenha aqui essas tasks. Beleza? Então, note que eu tirei essa necessidade de fazer esse load aqui client-side, né? Então não preciso mais fazer ou ter essa preocupação. Então o que é que eu faço aqui? Outro, não é um problema, né, mas é um aspecto que a gente tenta evitar. Esse código especificamente ele foi gerado usando useEffect e useState. São os hooks padrões que a gente tem em React, né? Então, a partir de agora, uma prática mais comum, mais adequada, a gente tentar sempre fazer uso de signals. O signal, por sua vez, é muito mais eficiente para tratar com atualização de estado do que comparado com simplesmente você fazer uso do task list igual use signal tasks, do que fazer uso do use state, tá? Então, para fazer isso operar, o que a gente precisa fazer é um setlist.value igual aqui no await. E aqui embaixo a gente fazer um tasklist.value await, tá? Então, a gente ainda não entrou na discussão de HTMX, mas está entrando aqui na discussão sobre algumas práticas que a gente pode encontrar quando estiver fazendo e como trabalhar esse mundo que é Preact ou mundo React, tá? E como é que a gente opera na Deco. E aí eu gostei muito, porque essa é uma forma rápida de introduzir aqui como é que esses inline loaders funcionam, tá? Vou fazer um kick fix aqui também. Pronto. Então, vamos garantir que está tudo funcionando, né? Assim espero. Então, tá aqui 1, 2, 3. Vou dar um refresh. Então, estou mostrando minha página, né? Então, vou dar um refresh. Eu espero que ele carregue aqui meus dados. E meus dados de tasks que estão existentes, eles já carregam com uma vantagem, né? Esses dados aqui são carregados no HTML do servidor. Ou seja, rapidamente eu recebo isso mais do que esperar o meu browser para fazer esse carregamento, tá?
Então, até o momento aqui, talvez não tenha muitas novidades, ou não tenha muitas novidades aqui para parte do pessoal que já desenvolve em Deco, tá? Não cheguei ainda no HTMX. Aí aqui eu queria trazer para vocês um ponto importante para você entender essa transição de Islands que a gente fez para HTMX. E quando eu falo transição, né, não é que a gente está tirando tudo que é Island e botando só HTMX. A gente tenta ao máximo possível usar HTMX, mas claro, eventualmente você pode precisar de uma Island ou outra. Mas eu gosto muito dessa ideia do HTMX aqui para substituir algumas coisas. Então, ó, uma das coisas que eu falei, tá? É que se você quer mandar um script, um JS aqui para o teu código, você não consegue fazer isso quando o componente é renderizado server-side. Então esse botão aqui, esse onClick, um clique de um botão aqui de exemplo numa section, ele não vai mandar esse código, essa função, tá? O que é que acontece? Bom, o Preacted to HTML, que é o Preacted to String, que é quem faz essa renderização, simplesmente apaga isso, tá? No entanto, há como você mandar código para o cliente. Código executável, tá? Eu quero trazer aqui como exemplo, eu puxar aqui uma tag script, tá? Então, ó, o que é que eu estou querendo fazer aqui, o que é que eu quero mostrar para vocês? A tag script é um HTML, então ela vai ser válida. Eu posso definir aqui que eu vou estar trabalhando com um módulo, né? Fefe comentando aqui no chat, né, que nunca nem viu o que era JavaScript. E aqui, eu posso inserir aqui no HTML um texto qualquer, um string. E aí, se aqui na minha string tiver o código, o efeito desse script, ele é basicamente análogo a você estar simplesmente mandando código, né? Qual é a diferença? Quando eu estou mandando um string aqui, sei lá, alert 2, tá? Quando eu mando um string aqui, o que eu estou mandando não é código. Eu não estou tentando, eu não estou dizendo o preact to string, que é a que renderiza, tipo, gere um string disso. Isso já é um string. O preact to string, quando encontra uma função, ele não vai fazer renderização. Mas quando ele encontra um string, ele vai operar em cima disso. Tanto é que, sabendo isso, tá? Que a gente criou até um hookzinho, que é o useScript, para permitir que você possa mandar código aqui, fazendo com que esse código dessa função seja automaticamente convertida pelo teu useScript, tá? Então esse código daqui, que eu estou inserindo, esse script que eu estou inserindo nessa tag, ela não é apagada pelo preact to string. Por quê? Preact to string, ele só vai eliminar o que são funções, tá? Código que é de fato executável, ele vai tirar. Mas um string não. Um string ele interpreta de boa. Então o que é que acontece se eu vim aqui e dar um refresh, tá? Dá uma olhada aqui no código. Ó, meu alert foi executado. Ou seja, meu script foi executado. Isso porque se eu olhar aqui no código, eu vou ter aqui o meu script, né? Ele está nonce porque ele foi, enfim, né? Já executado e jogado em algum canto por aqui. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo. Nonce. Foi jogado em algum canto magicamente aqui, tá certo? Ou ele é a representação desse string aqui não soada, mas ele foi de fato executado, tá? Aí, ó, olha a sacação. Se você tiver uma section e essa section conseguir operar ou sinalizar código ou ações de código simplesmente via HTML, sem ter uma function para isso, isso pode ser enviado para o cliente simplesmente com o que você já faz na renderização server-side. Ou seja, só opere mandando aí o que de fato é HTML. E se a gente conseguir interpretar esse HTML para fazer operações, melhor. HTMX é isso, tá? Quando vocês vêm aqui no Apps, tá? E a gente vai aqui em Site. Pá. Em Site a gente... Em Site vocês não vão ver, mas eu tô numa versão com um bugzinho que eu não consigo entrar em Site.
Mas quando você vai em site e vê aquele elemento global do HTMX, esse daqui, deixa eu puxar aqui. Então, ó, quando vocês estão vendo esse elemento global aqui do HTMX, tá certo? O que vocês estão vendo é a gente inserindo código JavaScript do HTMX. E o que é o HTMX, tá? Então, ó, pega esse form island aqui e vamos se despedir dele, tá? Então, deixa eu me organizar aqui. Pronto. Vamos pegar esse form island aqui. Cadê? Qual é o que eu estou usando aqui? É o base? É o base. É o base, é o base. Pronto. Vamos pegar esse código aqui da island, tá? E vamos se despedir dele. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar esse código aqui todinho, copiar. E aqui no lugar de chamar a island, tá? Eu vou chamar aqui o meu código. Então, ó. O que é que eu quero fazer? Aonde tinha JavaScript, eu não quero mais usar JavaScript. Eu quero usar o poder do HTMX. E qual é o poder do HTMX, tá? O poder do HTMX é você conseguir adicionar símbolos e, mais especificamente, atributos HTML que vão ser interpretados pelo JavaScript tradicional do HTMX para fazer operações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um submit que me faz aqui um handle submit. Mas se eu dissesse para você, ó, eu quero que no post, tá? Aliás, vamos começar aqui. Eu quero que o HTMX seja executado ou interprete ou faça uma ação quando eu receber uma operação de submit. Note que eu podia ter um JavaScript que pega o form e define o que fazer no onSubmit. Mas aqui o que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo a data, né? O tipo, os atributos, tá? E a partir desses atributos é que eu estou fazendo uma operação. Então, ó, AKX... O que é que eu quero fazer, tá? No trigger do submit, eu quero fazer um swap. Eu quero trocar esse HTML daqui, tá? Por outro. Então, eu posso dizer que eu quero fazer um swap de um HTML aqui específico, tá? Então, vou botar aqui outro HTML. Isso tem um significado especial. Tá, mas de qual elemento que eu quero fazer swap? O elemento que eu quero fazer swap é o closest section. É o elemento HTML section que está mais perto de mim, que estou trigando esse evento. Tá, mas o que é que eu quero fazer no submit? Eu quero que você faça uma operação de post. Aí aqui é que está um dos truques que a gente tem, tá? Chamando aqui um hook, que a gente nomeou de use section. Tá? Aqui. O que é que esse post está me dizendo? Tá? Esse post está me dizendo, ou o que é que esse use section está me gerando? Esse use section está me gerando um HTML que vai ser executado no post dessa função. Essa é uma URL. Essa URL que está sendo chamada é a rota /deco/render. Essa rota deco/render vai renderizar um elemento. E qual é o truque aqui na deco? Esse elemento renderizado, tá? É a própria section. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo que ele renderize a minha própria section, tá? E com esse resultado, troque o HTML mais externo possível da section mais próxima. E quem é a section mais próxima? Ó, é essa section aqui. Ou seja, eu estou trocando esse HTML daqui por outro, tá? Então é isso que o HTMX está fazendo nessas operações que eu estou descrevendo aqui, tá? Agora, eu estou fazendo submit, né? Se eu estou fazendo submit, então eu estou fazendo algumas operações aqui para fazer isso acontecer. Então primeiro vamos alterar aqui. Não faz mais sentido onChange, tá? Porque eu quero trabalhar com a task de fato. Então eu estou aqui querendo usar esse input para fazer alguma operação. Antes eu tinha um onChange para ficar acumulando esse valor, para esse valor eu fazer uma operação e mandar lá para o meu sistema, né? Agora eu não preciso mais. Eu tenho aqui meu input, vou usar esse meu input. Então, ó, revisando, o que é que eu estou fazendo? Esqueci a island, tirei a island e tirei o JavaScript.
Agora, minha forma de pensar não é qual é o código que eu preciso executar para atualizar o estado atual dessa minha HTML. É o que é que eu preciso fazer para quando eu requisitar essa section novamente, eu receber a atualização que eu preciso, tá? Inclusive, nesse parâmetro aqui do useSection, você pode passar novas props. Então, por exemplo, se eu não estiver trabalhando no form, mas estiver trabalhando em paginação, eu posso pedir aqui a página 2 e ele vai substituir, tá? Ou se eu passar isso como um prop aqui da minha form. Então, ó, vamos tirar isso aqui, tirar aqui nossa Island. Então, a gente está quase com o código completo. O que é que eu tenho aqui? Ele está reclamando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não tenho mais task lists, né? Eu simplesmente vou operar em cima das minhas tasks. Beleza? Então, ó, teoricamente, tá até legal assim no sentido do código aqui formado. Só que note, especificamente para o caso aqui do meu form, quando ele faz aqui um post, ele vai fazer uma operação de mandar dados. Ele vai mandar isso para onde? Tá? Então, ó, falta a gente resolver esse mistério aqui para conseguir fazer o HTMX de um form. Para responder esse mistério, antes de responder esse mistério, eu vou ver se tem alguma dúvida aqui. Mariela acabou de colocar um form, tá? Para pedir aqui a opinião de vocês e alguns comentários. Então, por favor, deem uma compartilhada aí de opinião sobre a Community Call de hoje, tá? Então, sem comentários ainda, Então, espero imensamente que esteja ou todo mundo já ciente como isso funciona, ou então muito atento aqui ao que está colocando em tela. Mas lembrando, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar. Então, ó, nessas alterações que eu fiz, eu consigo ver que meu form está aqui sendo renderizado. Então, está aqui o form, né? E eu vou ter o JavaScript do HTMX fazendo operações quando eu fizer aqui o submit ou alguma operação. Aí ele ainda está carregando aqui. Então, deixa ele carregar. Vai no teu tempo. Vai na paz. Opa, meu tempo. Oi. Foi e já foi com bugão, tá certo? Eu tô tomando um pau aqui, porque eu tô tomando um erro em cima do fonts lá no TMTSX. Então esse bloco aqui, ele tá sem a devida estilização por causa desse problema, tá? Isso aqui provavelmente eu tô tomando um erro quando eu faço essa requisição. Em produção esse problema não aparece, né? Porque a gente consegue cachear esse endereço. Então essa requisição, como é cacheável, não tem problema se de repente o Google parar de responder. Mas aqui o que vai acontecer é que eu perdi meu tema, tá? Mas vocês podem observar que está renderizado aqui o meu form, tá? Apesar de que simples. Então tá aqui o form. E ó, aí tá um pouquinho escondido aqui para a galera. Não dá muito bem para ver claramente, mas o meu hxpost ele aponta para um endereço que é /deco/render, aí com quero string props, passando aqui algumas propriedades que você vai passar para o nosso servidor. E tem aqui o hxswap com outro HTML e o hxtarget com closed section, tá? Se eu clicar aqui e colocar um task e clicar, você pode observar que ele não fez nada. Porque o que é que está acontecendo? Do ponto de vista prático, eu estou fazendo uma requisição para essa rota que eu disse para vocês, passando esse valor de task que eu coloquei no meu input text, mas não estou fazendo nada com isso. Para permitir que nas operações de HTMX você consiga receber dados, a gente fez uma coisa bem fantástica, que é enriquecer nossa section agora também com a função action, tá? Então, quem pensava que action só podia ser aquelas actions que são colocadas externamente, existe aqui também a action inline, tá? Então, ela trabalha aí com o request, o contexto, né?
Aqui eu vou trabalhar com request, vou trabalhar com contexto. E aí o que é que eu tenho aqui em mãos? O que é que eu posso acessar, tá? Eu posso pegar aqui da minha request o form data. E desse form data, né? Claro, ele é async, então eu preciso aqui de um await. Eu posso pegar a task, que é justamente, ó, se não dá muito para ver porque tá pequenininho aí, mas eu tô mandando no form data a task, que é o que você manda tipicamente no submit, tá? E se eu tiver data, né? Se eu tiver alguma coisa, o que é que eu faço? Const result await. Ele já até completou aqui, ó. Eu vou invocar minha action de send task, que era o que eu fazia anteriormente, tá? Mas passando aqui o data como a minha task, tá? E o que é que eu faço? Return task result, tá? Esse data aqui ele está reclamando porque o form data por padrão ele não define um tipo bem comportado, mas eu posso estar aqui um string, tá? Então, ó, agora a minha section está enriquecida com loader para fazer o carregamento de props, das props iniciais da minha section. E está também enriquecida com uma action que vai ser invocada em um post. E aí eu consigo ter agora o quê? Sabe que em nenhum momento eu tenho aqui nessa section, tá? Uma island. Ou seja, eu só recebo aqui a minha section em si. Então, dar um refresh. Ai, minha fonte já parou de dar erro. Vou colocar alguma coisa. E ó, eu envio o handprops passando a task. Essa task aqui, por sua vez, é inserida na minha base de dados. E eu retorno as tasks. Ou seja, retorno as tasks para a renderização desse novo componente do form example. Se eu dar um refresh aqui, é possível ver que a task que eu tinha criado antes ainda se mantém. Tá? Então, ó, vamos ver aqui se a galera tem algum comentário a mais. A capivara dormiu. A bichinha dela tá com um pregador na bunda. Então deve estar bem desconfortável aqui. Deixa eu dar uma subida nela. O Arthur tá tentando entender. Boa, tem muitos conceitos aqui, tá, que a gente tá colocando, mas é muito de também pegar e praticar, tá? Já vou entrar aqui no updates da Deco. Então tem uma novidade aí para contar para vocês. E uma pergunta aqui sobre Rono. Então, cadê já começou essa discussão? E aí eu vou até puxar para isso. Bom, pessoal, para quem tiver querendo entender bem esse exemplo, tá? Eu vou subir esse código. Ele está no ASM.htmx Project. E você vai poder brincar com ele. Tem aqui os vários exemplos que eu construí ao longo do tempo, tá? Não somente a base inicial. Você pode dar uma olhada, entender calmamente o que cada um faz. Mas é muito disso de um exemplo onde a gente explorou o HTMX e algumas possibilidades em cima dele, principalmente para formulário. Vocês vão ver que tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, no lugar do swap ser da section inteira, você pode fazer um append. Ou seja, renderiza uma section. Se você fizer uma operação, que pode ser, por exemplo, no lugar do trigger, você submite um clique. Quando você clicar, você appendar o resultado de um render na section já existente. Aí, por exemplo, se você quer paginação, mas mantendo a página original, no lugar de fazer um swap, você pode appendar ela no final. Tem muitos exemplos mais complexos no próprio Storyfront, mas eu queria trazer aqui essa discussão mais geral e principalmente trazer essa novidade aqui da Action Inline, que às vezes o pessoal se perguntava o que danado e para que danado servia isso, tá? Mas simplesmente é para poder ter uma interação aí com o post no exemplo aí do form. Bom, de HTMX e de exemplo era isso. Queria agradecer a atenção de todos, antes de passar finalmente para a última parte das atualizações. Obrigadão. André, obrigado aí pela sugestão de fazer partial e HTMX. Aí eu queria discutir isso, que talvez algumas pessoas saibam que é partial, tá? Partial é a técnica que o Flash tem para fazer muito o que o HTMX faz. Que é justamente você não precisa ter um JS sendo enviado para o cliente e você faz uma chamada que o Flash vai renderizar no lado do servidor, mandar para você o HTML e você pode, por exemplo, substituir a section atual. Então, assim, do ponto de vista funcional, HTMX e partials apresentam o mesmo conceito.
Do ponto de vista prático, HTMX é uma biblioteca muito mais rica. Muito mais rica. Um Partials é extremamente limitado. Tudo que você consegue fazer com Partials, você consegue fazer com o HTMX. Mas nem tudo que você consegue fazer com o HTMX, você consegue fazer com Partials. No nosso framework, ou você ativa Partials ou ativa HTMX. Essas duas coisas são contraditórias, tá? São conflitantes, tá? Aí fica esse aviso. Bom, eu queria passar aqui para a última etapa do updates. Eu espero que todo mundo aí tenha preenchido aí o nosso formulário de Community Call. Se não, fica um castigo, tá? Vou só fechar aqui minha tela e vou voltar a olhar para vocês aqui de frente. Então, ó, qual é a grande novidade que a gente tem essa semana? Eu deixei aqui para o último, no final. Mas Candeia já está sinalizando aí no chat. Deixa eu achar o chat. Vrá! Vocês podem ver que o nosso runtime recebeu alguns updates significativos, tá? Sendo o primeiro deles o Rono. Então, ó, para quem foi na PR723, o ONO, na verdade. Agora apareceu o sabão em pó. Quem foi na PR723 pode dar uma olhada no significado e nas alterações que foram feitas, tá? O ONO é um framework muito mais generalista e segue os padrões JS, né, JavaScript gerais. O que é que eu quero dizer com isso, tá? Alguns frameworks, como é o caso do Fresh, ele tem uma dependência muito grande ainda com o Deno. Então ele basicamente foi feito para rodar no Deno. O ONO e alguns JS mais generalistas, e o que o Deco se propõe a ser, eles trabalham apenas com Web Standards, com padrões bem consolidados pela comunidade. Então, por exemplo, o Fresh a gente não consegue colocar para rodar ou pelo menos eu não consegui, eu tentei já isso, num Cloudflare Works da vida, num Lambda da vida. No entanto, ONO e essas plataformas que são mais generalistas e especialistas conseguem fazer isso. Então, qual é a nossa approach? Agora, no lugar de ter um Deco que está muito entrelaçado com o Fresh, a gente está construindo uma Deco, um framework, tá? Que ele está se adaptando e vai ser capaz de se adaptar com vários outros frameworks de web. Isso não significa que a gente está abandonando o Fresh de maneira nenhuma, tá? Mas significa que a gente está se expandindo para incluir vários casos de uso e sistemas de uso, sendo o Fresh um deles. A base, principalmente para definir roteamento e alguns tratamentos que a gente tem web, agora na Deco a gente está fazendo uso do ONO. E aí essa é a grande novidade que a gente está tendo aqui por enquanto. No futuro, esperamos que sites possam ser construídos puramente com ONO, inclusive permitindo que eles possam ser deployados num Workers da vida, num Cloudflare Workers da vida, por exemplo, tá? Ou no Ajon, nos Workers da Ajon, qualquer coisa dessa natureza. Além dessa grande novidade, e aí talvez até a gente possa chamar mais pessoas para falarem disso depois, a gente também tem um suporte a JSR. Para quem não sabe, eu botei 2 links aí do que é o JSR. O JSR é um registry de JavaScript, ou seja, para você colocar lá um repositório, um pacote, e poder referenciar esse pacote para usar no teu projeto. O JSR tem algumas diferenças para o NPM e alguns outros registries que a gente tem. Um dos que eu gosto mais é porque o JSR ele busca ter testes de validade e de garantia de qualidade para TypeScript. Então, por exemplo, um pacote que você vem puxa do JSR, ele tem uma vantagem muito grande de ter alguns testes que rodam e te diz se a qualidade dele para TypeScript é boa. Então, ele é um dos exemplos que eu estava discutindo aqui, que deu muito trabalho para a Candeia, que liderou essa frente, foi ter sempre tipagem rápida. Então, um pacote no JSR, idealmente, ele tem pouca inferência e a definição de tipos é mais explícita, de forma que seja mais rápido fazer a avaliação de tipos, tá? Claro, além disso, algumas alterações aí específicas da Deco Runtime, como alguns fixes, tá? Bem como melhorias e adição de novas features. Bom, pessoal, era isso que eu tinha aqui para a community de hoje. Tem algumas perguntas que estão surgindo aqui no papo, tá? Novamente, fica aí vocês responderem aí o nossa chamada do Community Call, o form, tá? Para preencherem, trocarem uma ideia do que a gente pode fazer. E aí, eu deixo aberto aqui para quem quiser comentar qualquer coisa, ficar à vontade no chat, tá?
Bom, pessoal, brigadão. A gente se vê semana que vem para mais um Community Call. E é isso. Valeu, gente!